Quais são os exames que ajudam a avaliar o seu risco cardiovascular? Meu nome é Marina Bond, eu sou médica cardiologista aqui em São Paulo e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é justamente quais os exames são importantes na complementação da avaliação no consultório, e isso vai te ajudar a ter uma ideia melhor de risco cardiovascular. O risco de você vir a ter infarto, AVC, placa de gordura nas artérias. E é exatamente sobre isso que eu vou explicar ao longo desse vídeo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, que vai te ajudar a ter mais saúde e prevenir doenças, é só vir comigo até o final. Mas antes, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Vamos lá? Bom, quando a gente fala em uma avaliação de risco cardiovascular, é muito importante que você entenda que começa com uma boa anamnese, ou seja, o médico fazer perguntas bem detalhadas sobre a sua saúde. Eu preciso saber se você fumou, se você bebe muita bebida alcoólica, qual é o histórico familiar, se o seu pai, se a sua mãe já tiveram infarto, AVC, por exemplo. Além disso, saber se você mesmo já teve alguma complicação cardiovascular, se você já teve um infarto ou não, saber como foi sua infância, quando que as mulheres menstruaram, quando que elas entraram na menopausa, se fizeram ou não reposição hormonal, se o homem que está aqui na minha frente faz uso de testosterona para uma reposição hormonal, por exemplo. Tudo isso é importante eu entender em detalhes para ajudar eu calcular o seu risco cardiovascular com maior propriedade. Então, começa tudo com uma boa anamnese. Sem uma conversa detalhada com seu médico, é impossível fazer um cálculo correto de risco cardiovascular, certo? Depois de entender tudo em detalhes, é muito importante o exame físico. Sem o exame físico, a gente não sabe quanto que está a pressão, por exemplo. Além de medir a pressão, que todo mundo já sabe, é importante também fazer o cálculo do índice tornozelo braquial, que é você medir a pressão no braço e comparar a medição da pressão na sua perna. E se você tiver um índice tornozelo braquial menor que 0,9, significa que você tem um maior risco cardiovascular e esse risco pode chegar a 3 vezes maior em até 5 anos. Então é uma coisa que a gente pode estar fazendo durante a consulta e que ajuda a calcular o seu risco cardiovascular de forma mais correta. Além disso, na hora do exame físico, você pode também pedir para fazer a medição do seu pescoço, da circunferência do seu abdômen. Tudo isso ajuda a gente a avaliar melhor risco de obesidade central, risco de síndrome metabólica e ajuda também a calcular melhor o seu risco cardiovascular. Passando então do exame físico, que ele é muito importante, a gente chega nos exames complementares. E os exames complementares são vários que a gente pode estar fazendo. O primeiro deles, e o mais fácil de execução, é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que se pode fazer mesmo no consultório médico e ele ajuda a ver se você já tem, por exemplo, uma hipertrofia ventricular esquerda. Pacientes que já têm hipertrofia ventricular esquerda, que é o espessamento do músculo cardíaco, já mostram que tem uma pressão arterial provavelmente de longa data e não controlada, e isso aumenta o risco cardiovascular desses pacientes. Além disso, o eletro pode mostrar sequelas de infarto anteriores, e aí isso me obriga a pedir exames mais completos, como por exemplo, um ecocardiograma, que vai avaliar esses detalhes mais minuciosamente e consegue me dizer certinho quanto de função tem esse coração, quanto de hipertrofia tem esse coração, se já tem alguma área que não bate direito, mostrando que provavelmente já teve um infarto anterior. Então é um exame bem interessante para ajudar a complementar todas essas informações que eu falei anteriormente. Um outro exame bem interessante que a gente pode estar solicitando para ajudar a avaliar o seu risco cardiovascular é o ultrassom das carótidas, que é feito justamente para avaliar essas artérias aqui que estão no pescoço.
E tem duas informações importantes que a gente pode estar olhando em detalhes. A primeira informação é o espessamento dessa íntima dessas artérias. Por quê? Quanto mais espessado tá essas artérias, essa íntima das artérias, maior o risco de você ter eventos no futuro, uma pressão descontrolada que vai causar, por exemplo, um AVC ou um infarto. Então, essa íntima aumentada e espessada, maior do que 1 milímetro, tem maior risco para você. E além disso, ele consegue me dizer se você já tem placas de gordura nas artérias. Porque se você tem aterosclerose, mesmo que subclínica, ou seja, você ainda não teve um AVC, não teve um infarto, não tem sintomas, mas já tem placa de gordura nas artérias, significa que a gente precisa fazer um controle muito mais intenso para evitar que essas placas evoluam de tamanho para que não ocorra uma obstrução dessas placas no futuro. Um outro exame que é bem interessante da gente estar pedindo para você é justamente o score de cálcio. O score de cálcio é feito através da tomografia das coronárias. E nesse exame vai me dizer a quantidade de cálcio que tem nas artérias do coração. Quanto maior a quantidade de cálcio, maior o risco de você ter eventos cardiovasculares. Então, uma pessoa que tem um score menor que 100, ela é baixo risco cardiovascular. Provavelmente ela não vai ter eventos em 10 anos, mas uma pessoa que tem um score entre 100 e 400, ela tem um risco moderado. Já aquela pessoa que tem um score maior que 400, o risco é muito alto de vir a ter um evento cardiovascular em 10 anos. Então é um exame que a gente pode estar pedindo, sim, para complementar essa avaliação cardiovascular. Além dos exames que eu falei anteriormente, existem outros exames mais específicos. Se eu quero, por exemplo, excluir que você não tenha isquemia, porque você está com uma dorzinha no peito, aí eu posso pedir um teste de esteira que vai me ajudar não só a avaliar melhor esse tipo de dor, mas também afastar que você tenha isquemia e avaliar como está a sua performance na atividade física, ou cintilografia do coração, ou até cateterismo cardíaco. Mas esses outros exames são pedidos pontualmente a depender dos sintomas do paciente, se eu quero avaliar alguma coisa mais específica. Um outro exame que é muito importante, que eu não falei, mas tem que estar incluído numa avaliação completa cardiovascular, é o exame de sangue. E o que a gente vai pedir no exame de sangue, né? Primeiro, avaliação completa do seu perfil de colesterol, então o colesterol total, triglicérides, HDL colesterol, que é o colesterol bom, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Às vezes a gente pode estar complementando esse pedido de colesterol com exames mais específicos, como lipoproteína A, como ApoB, ApoA, também são exames que a gente pode estar colocando no seu dia a dia. A avaliação da glicemia, a avaliação da hemoglobina glicada para afastar que você não tenha diabetes. E além disso, avaliar se você não tem disfunção renal, porque também pacientes com disfunção renal têm maior risco cardiovascular. E por fim, o último exame que eu queria falar para vocês é justamente o PCR, a proteína C reativa. A gente sabe que os pacientes que têm a PCR aumentada em situações de normalidade têm um risco cardiovascular mais elevado. Significa que eles estão mais inflamados e a inflamação está totalmente relacionada com o processo de aterosclerose. E tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal, falando de inflamação e de aterosclerose. Então, se você quer saber mais, assiste esse outro vídeo aqui também, que vai ser bem interessante para você ter saúde e qualidade de vida. Era isso que eu queria trazer para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo.